Glória a Jesus, aleluia, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos entrando aqui ao vivo. Faz um bom tempo que eu não entrava ao vivo aqui na minha página, mas nós estamos com o propósito de retornar às nossas lives. Muitas pessoas nos pedindo para nós retornarmos às lives, perguntando o que houve, por que nós não estávamos mais nas lives. E nós demos um tempo aí, mas estamos de volta. Trazer palavra para você, trazer revelação das Escrituras, trazer informação sobre a Igreja do Senhor Jesus Cristo, sobre o Evangelho e tudo o que acontece no nosso ministério, no trabalho que Deus tem nos confiado. Mas antes eu quero pedir para você que compartilhe essa live, você que está aí, né, participando aí da live, você que está entrando aí, que vai entrando, vai compartilhando aí com seus amigos, com seus irmãos, com todos aqueles que você conhece. Assim nós iremos estar ministrando a palavra de Deus e muitas vidas sendo alcançadas pelo poder do Espírito Santo. Eu, pastor J. Gomes, nessa tarde maravilhosa, nós estamos aqui para falar um pouco de Jesus. Você pode deixar o seu nome ali, deixar o seu amém, para que nós possamos estar no final fazendo uma oração específica, maravilhosa pela sua vida. Nós temos aí a tarde toda, né, para nós falarmos de Jesus. Deixa eu ver aqui quem já está entrando, né, quem já entrou aí. Nós temos aqui o Evandro Francisco. Pai do Senhor Evandro, Pai do Senhor Jesus. Vamos compartilhando aí, Evandro. Vamos compartilhando, vamos compartilhar com todos aqueles que está nesse momento, muita gente no Facebook, né, agora à tarde, e nós vamos compartilhar até que possamos alcançar mais pessoas. Como eu disse, eu estou retornando às lives, muitas pessoas nos perguntando por que eu não estava fazendo mais as lives, e um problema técnico, né? Nós estávamos sem pedestal, sem um celular melhor, né, para fazer as lives. Mas, graças a Deus, Deus nos abençoou, tem nos agraciado, nós estamos de volta. Então você fique atento, porque a todos os momentos nós poderemos estar entrando aqui para trazer uma reflexão. E hoje eu tenho um assunto bem específico e especial para estar trazendo para os irmãos. Muitos querem saber a definição da unção de Deus. O que é a unção de Deus? Algo tão cobiçado, algo tão esperado na vida de cada cristão, de todos os cristãos. Muita gente nas igrejas gostaria de ter uma unção poderosa para ensinar, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para ganhar alma, para ter sucesso, para ter êxito na sua vida material, no seu casamento. Então, nessa tarde nós vamos falar um pouquinho sobre a definição do que é unção. Eu estou aqui falando, mas estou compartilhando também aqui, né? Peço que você nos ajude aí a compartilhar, para que nós possamos estar transmitindo a palavra de Deus para mais vidas. Estamos ali na sede da Igreja Embaixada do Reino de Cristo, ali no Passaré, mais conhecido como Barroso 2, ali na rua Cristais Paulista, né, número 1234, no Barroso 2 ali, próximo ao Castelão, por trás do Castelão.
muitos já sabem da nossa congregação, mas muitas pessoas que assistem nossa página de vários estados, né? Até mesmo fora do país, existem pessoas que acompanham minha página. Eu tenho muitos amigos pastores estrangeiros que realmente busca o Senhor Jesus Cristo e conhece o nosso trabalho. Então, você que está no Facebook aí assistindo essa live, vamos compartilhar para que o Senhor venha alcançar mais vida. Glória a Jesus. Então, vamos que vamos, né? Vamos aí. Daqui a pouco estarei trazendo a definição. Nós estou ainda compartilhando ainda com os nossos amigos. E o Senhor vai estar abençoando tremendamente. Nessa tarde de milagre, né? Tarde de milagre. Deixa eu ver quem está conosco aqui. Vamos ver quem está conosco. Glória a Jesus. Nosso amigo Evandro aí, o Evandro, que sempre está acompanhando nossas lives aí. O Evandro, um homem abençoado por Deus, que muito entendido na Bíblia, né? O irmão Evandro aí, ele gosta realmente de estudar muito a Bíblia. Isso é importante, muito importante nós estarmos ligados na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, nessa tarde eu quero trazer sobre a definição, né? A definição do que é a unção de Deus. Evandro está assistindo aqui conosco. Glória a Deus. Eu quero ler o texto que fica no livro de Isaías. Isaías no capítulo 10, Isaías no capítulo 10, no versículo 27. Isaías capítulo 10, versículo 27, nós vamos falar um pouco sobre o que é a definição, né, a definição do que é unção. E quem tem a unção de Deus faz a diferença nessa terra, né? Quem tem a unção de Deus faz a diferença. Então, nós vamos falar nessa tarde sobre a definição do que é a unção de Deus. A unção foi algo que capacitou Jesus, como Filho de Deus, né, para realizar um ministério extraordinário. Glória a Deus. E eu quero nessa tarde frisar sobre o significado do que é unção. E no final nós estaremos orando por a vida de algumas pessoas. Eu queria pedir para você que compartilhasse essa live, para que o Senhor possa alcançar mais pessoas que gostariam de aprender mais sobre a palavra do Altíssimo, né? A palavra do Altíssimo que nos educa, que nos corrige, que nos ensina, que nos faz ser sábio. Então, nós queremos falar nessa tarde sobre a definição do que é unção, baseado em Isaías capítulo 10 e o versículo 27, que é um texto muito conhecido, em que diz, Isaías ele se expressou numa visão futura e ele declarou uma profecia para o futuro. Claro que essa profecia se cumpriu quando Jesus chegou aqui na terra. Essa profecia ela se cumpriu e ela continua se cumprindo em nossas vidas. Isaías teve uma visão e ele disse que o Senhor mostrou para ele que naquele dia, que dia seria esse? O dia em que Jesus Cristo seria ungido pelo Espírito Santo,
que está aqui no versículo 27, que diz assim: naquele dia, dia do fardo, naquele dia o fardo deles será tirado dos seus ombros, e o jugo deles do seu pescoço, o jugo será despedaçado, quebrantado, porque vocês estarão muito gordos. É isso mesmo que você ouviu. Talvez você leu uma tradução, uma versão que diz unção. Outras traduções fala gordura. Mas essa tradução aqui, ela fala sobre gordo. Ou seja, no dia em que o Senhor viesse, que ele desfaria, né? Vinha desfazer as obras do diabo, que é o pecado. A Bíblia diz que nós estaríamos gordos. É interessante que hoje existem muitas pessoas que têm problemas quando elas engordam. Hoje é um trauma engordar. Mas olhando para a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que a unção é algo que nos engordará. A unção está relacionado a nos deixar robusto, gordo. Não quer dizer aqui que nós estaríamos gordos fisicamente. Isso é uma linguagem figurativa. Isso é uma linguagem figurativa. Então, o que acontecia no Velho Testamento? No Velho Testamento, as pessoas eram escravas. As pessoas não comiam bem, as pessoas não passavam bem. Elas eram escravas. O povo de Israel foi escravizado por muitos anos. Lembra do capítulo 126 dos Salmos, que os israelitas se expressam dizendo: nós estamos vivendo como se fosse um sonho, porque quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, grandes coisas o Senhor fez por nós. O Senhor nos livrou do cativeiro, grandes coisas o Senhor fez, por isso estamos alegres, porque nós estávamos chorando, nós plantávamos chorando, nós não tínhamos uma colheita maravilhosa, nós não colhíamos o fruto da terra com abundância, porque a largata, o purgão, o migrador, o cortador, sempre estava destruindo a lavoura, estava destruindo nossa renda. E o Senhor, ele prometeu que quando ele viesse, ele quebraria isso. Renato, Carla, Aldenice Castro, minha mãe, Renato, Carla, Valdeci Oliveira. Então o Senhor, ele disse na sua palavra que nós estaríamos gordo. E esse gordo aqui é o mesmo que Jesus falou no capítulo 10 de João. Ele disse: olha, o ladrão vem matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Antigamente no Velho Testamento só tinha 3 classes de pessoas que eram ungidas. Eram reis, sacerdotes e os patriarcas, né? Os reis, os sacerdotes, os profetas. Então profeta, reis e sacerdote eram ungidos por Deus. Só eles tinham o direito de receber o Espírito Santo. Lembra do rei Davi? Lembra de Salomão? Lembra dos profetas que tiveram com abundância? Deus sustentou eles. Então, o que acontece na vida daquele que é ungido, daquele que recebe o Espírito Santo? A partir do momento que Jesus disse: eu vim para desfazer as obras do maligno, agora ele estava dissipando, ele estava destruindo as trevas. As trevas agora perderia o seu poder sobre as pessoas. Aquilo que as pessoas
perdia, né? Perdia, que o adversário tinha um poder, de certa forma, os espíritos malignos tinham um poder, Evandro, Francisco, glória a Deus. O maligno tinha um poder sobre as pessoas, porque elas estavam vivendo numa escravidão, pastor Franzé Coelho. Então, a definição da unção, aqui na minha Bíblia diz que naquele dia, que seria o dia em que o Senhor Jesus Cristo viesse, né, que o Espírito Santo fosse derramado, está em Joel. É tanto, meus amados, que se você pegar o livro de Joel, você começa a ler o livro de Joel no capítulo 1, capítulo 2, o Senhor fala de catástrofe, de desgraça, o Senhor fala de ruína, o Senhor fala de miséria na vida do povo. O povo estava vivendo saqueado pelos demônios, escravizado pelos ímpios, pelo mundo. Então o povo estava ali nas mãos dos inimigos. Mas quando chega no capítulo 2, pastor Franzé, chega no capítulo 2, versículo 28, pastor Otacílio, o que o profeta diz? Que depois Deus prometeria que o povo teria com abundância e o povo não seria mais envergonhado. E que o Espírito Santo seria derramado sobre os velhos, os jovens e os servos. Os servos aqui quer dizer os escravos. Os escravos também receberiam o Espírito Santo. E essa unção, que é o Espírito Santo na vida da pessoa, engordaria. No texto aqui em Isaías 10, 27, na minha Bíblia, que é atualizada, né, diz que a carga seria tirada dos ombros deles, ou seja, dos nossos ombros, e nós ficaríamos gordos. Agora, interessante, sabe o que é? É que no livro de Provérbio 28, 25, diz que o altivo de olhos, o altivo, ele levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. Veja que aqueles que têm uma confiança no Senhor engordará. E a própria Bíblia diz que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras, rios de água viva fluiria do seu interior. E Jesus estava falando acerca do Espírito Santo. Jesus estava falando acerca do Espírito Santo. Que quando o Espírito Santo viesse sobre os seus discípulos, rios de água viva fluiria do interior deles. Então, meus amados, olha que interessante. Aqueles que crescem em Jesus, como diz as Escrituras, o que Provérbio 28, 25 diz? O tolo, o altivo, ele levanta contenda, mas o que confia no Senhor engordará. Talvez você não quer engordar fisicamente, mas Deus está falando que Ele vai engordar você espiritualmente, financeiramente. Você estará robusto. Aleluia. Eu tenho um texto também muito interessante que fala sobre Asaf. Asaf no capítulo de número, na realidade não é capítulo, é número 73 de Salmo, fala de Asaf. Asaf disse que ele começou a ouvir a prosperidade dos ímpios. E ele começou a olhar que os ímpios prosperavam. Eles comiam com abundância. Eles tinham com tanta abundância que os olhos deles estavam inchados. Ou seja, eles estavam gordos, pastor Franzé. A Bíblia diz que os olhos dos ímpios estavam gordos. Asaf estava olhando para isso no Salmo 73. Porque os ímpios estavam com os olhos inchados de tanta gordura. Lá em Provérbio 28, 25 diz que os que confiam no Senhor engordará. É a mesma coisa que Isaías diz, Isaías 10, 27, que a unção é a gordura. Nós seríamos gordos. Deus tem uma prosperidade para você. Hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa e nós falamos sobre prosperidade.
Deus, ele não é contra você ser próspero. Deus não é contra você ter com abundância. Deus não é, não. Pelo contrário, a própria Bíblia diz que o Senhor se fez pobre para enriquecer a muitos. Claro que nem todos serão bem-sucedidos na sua vida. Isso não é questão de méritos por uns e outros não, mas é questão de entendimento. Porque aqui a palavra gordura também, para aqueles que confiam, a confiança nos fará ter essa unção. Essa unção é para quem confia no Senhor. É tanto que no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz que assim como as águas enchem o mar, a terra se encheria do conhecimento da glória do Senhor Jesus. Então, olha o que Deus tem para nós nessa tarde. O Senhor, Ele está dizendo na sua palavra que Ele tem o melhor para nossas vidas. O melhor de Deus está por vir. Então você que está assistindo aí, né? O Valternan Silva Melo, muita gente assistindo aqui. Então, Deus, a definição da unção de Deus é isso. Aleluia. Então, a definição da unção é uma prosperidade. No livro de Isaías, capítulo de número 45, a Bíblia ela fala da seguinte forma. Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45 e o versículo 1. Glória a Deus. Isaías 45, olha o que o Senhor diz aqui na sua palavra. Glória a Deus. Isaías 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita. Olha o que a unção faz quando a pessoa é ungida. Para ir diante, para bater as nações diante da sua face. Olha o que o Senhor diz para quando Ele unge uma pessoa. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas escondidas, encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Deus, Ele nos chamou pelo nosso nome. E o Senhor, Ele vai em nossa frente. Quando Deus é ungido, Ele está conosco. Por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, o Senhor, Ele diz, na sua palavra, Ele diz no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, o Espírito Santo usando Pedro para dizer que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, a qual andou por toda parte curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Deus era com ele. Então, meus irmãos, observe uma coisa, que Deus, Ele é com aquele que é ungido. A pessoa que Ele unge, Ele passa a ser com essa pessoa. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, a qual Jesus andou por toda parte, curando
os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Deus é com aquela pessoa que ele unge. A coisa mais importante na vida de uma pessoa é quando ela é ungida por Deus. Porque quando ela é ungida, ela é protegida. A unção te dá uma proteção. Então, a definição da unção é ser liberto completamente. Quando você é liberto completamente, você tem essa unção. Como eu disse em Abacuque capítulo 2, versículo 14, diz que assim como as águas enchem a terra, assim como as águas enchem o mar, a terra está cheia do conhecimento da glória do Senhor. Então, a unção é o conhecimento daquilo que Deus te entregou, daquilo que Deus te deu. E no livro de João, a carta de João, o capítulo 2, versículo 20 e o 27, versículo 27, diz que a unção que recebeste dele permanece em vós. E não há quem possa ensinar nada, porque a unção ela vos ensina. Se tem a unção do santo, ninguém também te enganará. Você terá um discernimento de espírito tão forte, né? Um discernimento de espírito tão grande, porque a unção está sobre ti. As pessoas me perguntam como é que eu consigo ver coisas que outras pessoas não vê. Isso é a unção de Deus na minha vida. O discernimento de espírito. Porque quem tem a unção tem o discernimento de espírito. E esse discernimento de espírito não é somente para reconhecer espíritos malignos. Não. É para reconhecer aquilo que Deus nos entregou. Por exemplo, como a unção ela é conhecimento, ela é a capacidade de conhecer aquilo que Deus nos entregou. No livro de Coríntios, capítulo 2, e o versículo 10 em diante, diz que Deus nos revelou pelo Espírito Santo. Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito Santo pecruta até as profundezas de Deus. O Espírito Santo, ele é a única pessoa espiritual que sabe todas as coisas, a vontade de Deus. O Espírito Santo sabe o que Deus vai fazer, o que Deus quer fazer. Porque ele é o Espírito de Deus. O próprio apóstolo Paulo diz que o homem, ninguém conhece o homem, a não ser Deus. Mas quem conhece o homem a não ser o seu próprio Espírito? Então, o Espírito Santo, ele conhece o que Deus quer para a sua vida. Então, quando você tem o Espírito Santo, você tem a capacidade de saber o que Deus tem para a sua vida, né? O que Deus tem para você. Então, essa é a palavra nessa tarde, né, que eu quero trazer para todos vocês, uma palavra sobre a definição do que é a unção, e que Deus, nessa tarde, vos abençoe em um nome santo de Jesus. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.